Muito bom. Nessa semana, nós estamos estudando sobre a questão de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ontem, pastor Bonfim, e na segunda-feira também, eu acompanhei o sermão dele lá em casa. Hoje de manhã, nós estamos tendo um programa especial para os pastores de toda a divisão sul-americana, de 8h30 da manhã até as 10h30 da manhã, todos os dias. E temos ouvido o pastor Bulhon, mensagem para a família pastoral, e tem sido uma bênção também. Eu fiquei pensando, irmãos, de tantas coisas que a gente estuda nessa semana de fidelidade, mordomia, tão tradicional na igreja adventista, uma área da nossa vida que a gente precisa ser fiel a Deus. Todos nós temos as nossas lutas e dificuldades. E eu, lendo alguns textos de Ellen White que eu quero compartilhar com vocês, um deles, Ellen White coloca que a luta do cristão é vitalícia. E o que isso quer dizer? Que enquanto estivermos aqui nesta terra, até que o Senhor venha nos buscar, cada um de nós temos que lutar uma batalha todos os dias. E eu quero compartilhar com vocês, então, só relembrando esse texto tão conhecido, como o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, verso 9, ele dizia que dentro dele, ele queria fazer o bem, mas ele não conseguia, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E quando a gente fala da fidelidade a Deus no templo, que é o nosso corpo, no nosso tempo que a gente tem que administrar e dar tempo ao Senhor, com a propriedade que Ele nos deu também, que é a questão das finanças, do nosso tesouro, nós também precisamos lembrar que o Senhor sabe das nossas lutas. Tiago capítulo 3, verso 9 e 10, o apóstolo Tiago, ele fala sobre uma luta que eu e você temos dentro de nós. E é um texto que me chama muita atenção porque realmente a lógica do Tiago é intrigante. Porque ele diz assim, com a língua, Tiago capítulo 3, verso 9 e 10. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. E aí no verso seguinte, verso 10, acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Essa é a nossa luta cristã. Como que esse argumento do Paulo, ele me deixa muito assim pensativo. Como que alguém pode vir à igreja, cantar um hino, abrir a palavra de Deus e estudar, dar glórias a Deus, e quando chega em casa, maldizer uma esposa, ou xingar um filho, ou brigar com um vizinho? E aí vem essa luta que o apóstolo Paulo coloca, que é uma luta minha e tua. Porque nós estamos neste mundo lutando contra o nosso egoísmo. E essa expressão do apóstolo Paulo, eu queria que você pensasse comigo, porque no verso 9, ele fala, da língua que bendiz ao Senhor e amaldiçoa o amigo, o irmão. Às vezes a gente nem precisa chegar em casa, irmãos? Eu já tive como pastor administrar algumas situações
de alguns irmãos que se desentenderam dentro da nave da igreja mesmo, enquanto estava acontecendo o sermão. Como que a gente pode ser usado por Deus e pelo inimigo? Como que a gente pode dizer coisas boas e coisas ruins? E isso nos incomoda na nossa luta cristã. Veja só esse outro texto que o apóstolo Paulo diz assim: mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo. 1 Coríntios 9, 27. Para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Essa última parte é interessante, né? Às vezes a gente fala para o outro e a gente não vive aquilo. E isso incomoda a gente. A gente chama de incoerência, outros chamam de hipocrisia. Mas como você se sente nessa luta, que é a luta do cristão? Bom, a profetisa do Senhor, no livro Ciência do Bom Viver, página 452, ela nos dá algumas dicas e orientações práticas para a nossa vida cristã. Ela diz assim: a luta pela conquista do eu, pela santidade, a luta pelo céu, é uma luta que se prolonga por toda a vida. Sem contínuo esforço, atividade constante, não pode haver progresso nem ganho da coroa da vitória. Eu acho esse texto interessante. Alguns têm aquele pensamento mágico que quando ele entra aqui no tanque batismal, que está aqui do meu lado, e ele é batizado, ele sai dessas águas uma pessoa nova, que não vai pecar mais, não vai falar mal de ninguém, que vai ser uma fonte que só vai sair água doce. Mas essa não é a realidade do cristão. E olha que aqui está, né? Ellen White diz: a luta pela conquista do eu. O que é conquistar o eu? O domínio próprio. Essa luta contra o egoísmo. Hoje de manhã eu estava ouvindo o pastor, que eu mencionei a vocês, e ele usou uma frase, uma frase simples, mas que faz muito sentido para mim nesse contexto. Ele falava que o contrário do amor é o egoísmo. O contrário do amor é o egoísmo. E se tem uma coisa que a gente tem que lutar muito é contra o nosso eu. A gente quer o nosso conforto, a gente quer o primeiro lugar, ou se não é para nós, é para a nossa família. E aí vem a dificuldade em doar, em dividir com o próximo, em dar o nosso tempo àquela pessoa que também precisa do nosso auxílio. Continuando nessa linha de pensamento, Ellen White ela ainda diz assim: Deus guia seu povo passo a passo avante. E aí diz: a vida cristã é uma contínua o quê, irmãos? Batalha. Uma contínua batalha. Marcha contínua. Não há descanso nessa luta. E a gente, fiquei pensando, né, que a gente está estudando sobre a lição da Escola Sabatina, é o descanso. Várias situações que a gente pode descansar em Deus. Mas Ellen White diz que a batalha contra o pecado, a batalha contra o eu, a batalha contra as tentações do diabo é contínua. E ainda continuando, diz assim, olha: cada um tem uma batalha individual a travar. Cada um precisa abrir o próprio caminho através de lutas e desânimo. O que desiste da luta perde a força e a alegria da vitória. Alguns desistem pelo caminho. Aqui tem duas coisas que me chamam a atenção. Cada um tem uma batalha individual a travar. Qual é a sua luta, meu irmão? Qual é o seu pecado secreto? Qual é o seu ponto fraco? Aonde você precisa mais da força de Deus na sua vida? No relacionamento com a esposa? O casamento que está quase acabando? Um diálogo com o filho que não existe? Um dinheiro que você está devendo? Qual é a tua luta? Diz aqui que cada um tem uma batalha individual a travar. Aquilo que vem à tua mente quando você coloca a cabeça no travesseiro. Talvez um diálogo que não existe com teu pai, que está vivo, e que você brigou com ele porque ele bebia, batia na sua mãe,
e isso te incomoda até hoje, cada um tem a sua luta. E nós vamos ter que travar e lutar até a volta de Jesus com o pecado. Mas o que desiste da luta perde a vitória, ou desculpe-me, perde a força e a alegria da vitória. Ainda falando sobre isso, a profetisa do Senhor diz no livro Grande Conflito, página 469, o cristão sentirá nessa luta as insinuações do pecado, mas sustentará a luta constante contra ele. Aqui é que o auxílio de Cristo é necessário. A fraqueza humana se une à força divina e a fé exclama, 1 Coríntios 15, 57, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sabe, irmãos, eu tenho as minhas lutas, eu tenho os meus pecados, você também tem, e é por isso que nós estamos aqui. O Senhor Jesus deixou bem claro na sua palavra, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, para os pecadores. Se você, meu irmão, que está em casa ou aqui, não tem pecado nenhum, você está no lugar errado. Porque a igreja é lugar de pecadores que querem, através dessa luta com Cristo, junto com Cristo, Cristo lutando por nós, vencer as nossas dificuldades de caráter, nossas dificuldades do egoísmo, e eles estão todos os dias nos perturbando. Diz aqui, lembra? Olha aí o texto. O cristão sentirá as insinuações do pecado. Quando que ele vai perceber as insinuações do pecado? Todo dia. Uma mulher que não é sua, um carro que você cobiça, ou várias outras áreas que o diabo sabe, o tendão de Aquiles, o ponto fraco de cada um de nós. E é ali que ele tenta. Ainda me lembro desse texto e quero fechar a nossa linha de pensamento aqui com essa passagem maravilhosa de Filipenses. O apóstolo Paulo, que em Romanos fala da luta diária, que fala em Coríntios que ele esmurra o corpo para conseguir vencer o eu, a natureza carnal de Gálatas 5,19. Já velhinho, no final da vida, esse mesmo apóstolo Paulo, ele entendeu que a luta do cristão não termina nunca aqui nesta terra. A gente sempre vamos estar lutando. E sabe, irmãos, o jovem tem a tentação do jovem. A mulher tem a tentação da mulher. O casado tem a tentação do casado. O solteiro tem a tentação do solteiro. O velho tem a tentação do velho. Em todo momento da nossa vida. Filipenses capítulo 3, verso 11 a 13. O apóstolo Paulo, final da vida, já idoso, ele diz esse texto tão conhecido. Correndo em direção ao alvo. Não que eu já tenha alcançado. Não tenha alcançado tudo isso. Não que eu seja perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo. Não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Aqui está o segredo da vida do cristão. Não é a derrota de um dia de vida que vai te tirar do céu. É você e eu nos agarrarmos nesse Jesus que nos dá a vitória. E aqui o apóstolo Paulo, ele diz assim, correndo em direção ao alvo. Você sabe qual é o alvo da sua vida, qual é o propósito da tua vida, aonde você quer chegar? Tem uma frase de impacto que ela diz,
uma grande verdade, porque diz assim: quem não sabe para onde ir, chega em lugar nenhum. A gente tem que saber para onde a gente está indo. Eu prossigo para o alvo, eu corro em direção ao alvo. E o nosso alvo pode ser uma pessoa melhor. Nosso alvo pode ser ter o fruto do Espírito Santo, de Gálatas 5, 20, 22, na nossa vida. Ser uma pessoa mais dócil, mais calma no falar, uma pessoa mais amável com os nossos semelhantes, sejam eles nossos parentes, nosso esposo e filhos, ou o patrão ou o vizinho. Como é gostoso, irmãos, a gente ter uma pessoa dócil, tranquila, não estressada. E hoje a gente vive extremamente estressado. Talvez este seja o seu alvo. Qual é o alvo que você tem na sua vida cristã? Eu gostaria de ser assim. Como eu gostaria de ser? Você tem um alvo? Você tem uma meta? Se você não tiver, você vai correr para onde? O apóstolo Paulo diz assim: eu tenho um alvo, ainda não alcancei, mas eu esqueço a derrota de ontem, eu esqueço as coisas que para trás ficaram, me agarro em Jesus e vou adiante. Eu não desisto, eu vou em frente. Não desista da sua carreira cristã, irmãos. Hoje, dia 18 de agosto, você acordou pela manhã, uns 3 horas da manhã, outros 4, outros 7 horas da manhã. E de hoje, durante o transcorrer desse dia até esse momento, você pecou várias vezes. Você caiu. Eu não sei qual foi o seu pecado, eu sei qual foi o meu. E é por isso que, além de estar aqui falando a você, eu estou falando a mim mesmo. Para mim mesmo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Me perdoa. Mas eu quero esquecer o pecado que eu cometi hoje, ontem, e prosseguir para o alvo. Porque, como disse aqui, a luta é vitalícia. Ellen White deixou bem claro, e a palavra de Deus também. Não que eu tenha alcançado, mas eu vou prosseguir em direção ao alvo, o alvo da vida eterna em Cristo Jesus. Você gostaria de ser uma pessoa melhor? Ou você já está feliz com o que você é? Eu não estou feliz com o que o Jairo é. Eu quero que Deus continue me transformando. Talvez eu esteja falando aqui na igreja, você em casa, para alguém que precisa de uma área aí da sua vida, que você e Deus sabe, de uma transformação, de um milagre. Você veio ao lugar certo. Esse é o lugar dos milagres. Deus está aqui. O Espírito Santo pode tocar na sua vida. Deus está aí na sua casa. E eu quero orar ao Senhor pedindo esse milagre hoje. Hoje é quarta-feira, é dia de oração. O maior inimigo que nós temos não é Satanás. Nosso maior inimigo somos nós mesmos, o eu, que está dentro de mim e dentro de você. E só o Senhor Jesus pode mudá-lo. Nós vamos cantar um hino, e depois desse hino eu volto para conversar com Deus junto contigo numa oração. Vamos cantar. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia.
Vamos orar e falar com Deus. Nosso Deus, a Tua palavra é transformadora. Ela primeiro nos mostra como um espelho aonde estamos errando. E depois nos aponta para a solução dos nossos problemas. E a solução dos nossos problemas está na cruz do Calvário. A nossa salvação está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, nenhum de nós que aqui estamos, pelos nossos próprios méritos, merecemos a salvação que o Senhor já nos deu. Mas a graça faz com que nos tornemos merecedores. Para Jesus Cristo, cada um de nós temos um valor imenso, o valor do sangue de Jesus. Senhor, ajuda-nos a vencer nessas lutas diárias que temos. Lutas que haveremos de enfrentar até que finalmente o Senhor venha nos buscar. Luta contra as tentações do diabo, os dardos inflamados. Luta espiritual, como dizem Efésios. Não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra o diabo e seus anjos. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós estamos nesta oração, Pai, neste culto, pedindo transformação. Áreas do nosso caráter precisam ser mudadas, transformadas de uma forma milagrosa, que só o Espírito Santo pode fazer. Que ao sair da Tua presença hoje, Pai, estejamos mais semelhantes a Jesus. Por favor, Pai, não nos deixe lutar sozinho. Nós rogamos a transformação do nosso eu, do egoísmo para o amor ao semelhante, o amor àqueles que padecem de fome, na miséria deste mundo, de uma palavra de consolo, que o Senhor nos use. Nós oramos esta prece, fazemos esta oração humildemente, em nome de Jesus Cristo. Amém.